Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E chegamos ao fim da 10ª temporada de RuPaul's Drag Race. E podemos falar que foi sim uma grande final, mas uma grande final muito polêmica. De um lado a gente tem um momento icônico e de outro a gente tem uma catástrofe. Então, assim, pra mim, a gente pode considerar que essa grande final da 10ª temporada foi um dos episódios mais marcantes da história do reality, pelos motivos que, né, vamos comentar no decorrer desse podcast. Pois é, eu sinceramente só gostei mais de 3 partes do episódio inteiro. O resto que teve essas polêmicas, essas coisas aí, eu não gostei muito também não. Mas, assim, entra num dos episódios mais marcantes dessa temporada e da história, né? Sim, porque pra você entrar na história, você não precisa fazer só coisa boa, né? A gente sabe como a história da humanidade é cheia de desastres e Drag Race não seria diferente. Tipo, a grande final já começou com um dos momentos mais bacanas de ver em Drag Race, que foi a reunião do elenco da primeira temporada do show. Poder rever Pork Chop, Akasha, Jay, Ongina, Chanel, Rebecca Glasscock, Nina Flowers e a Bibi Zahara Benet, pra mim foi um dos momentos mais incríveis que a gente poderia ter em algum episódio de Drag Race. Afinal de contas, esse é o elenco que começou tudo, né? Pra gente que viu a primeira temporada com aquele filtro tenebroso e ainda assim conseguiu se divertir, porque era tudo novidade, né? Na verdade, a gente não sabia o que era Drag Race nesse momento. E eu acredito que nem as drags, nem o RuPaul tinha muita ideia do que ela estava construindo ali. Mas se jogaram de cabeça e deram o pontapé inicial desse reality que já tá aí há uma década, nos encantando, nos causando revolta também, mas fazendo parte da cultura pop mundial nesse momento. Esse momento foi um momento que eu gostei, também foi um momento de surpresa da gente ver a Rebecca Glasscock, porque fazia anos que ela tinha parado de se montar, né? Eu acompanho, assim, o Instagram do Javier, que é o nome dela desmontada, e fazia muito tempo. Tanto que teve uma das publicações, assim, de alguns meses atrás, que ele tava até fazendo compras, ele colocou alguma coisa assim, fazendo compras pra voltar com a Rebecca, mas eu não imaginava que ele voltaria, assim, numa reunião. E a única pessoa da primeira temporada que não tava lá foi a Tammy Brown, né? E ela tava fazendo turnê, conforme disseram. A Tammy não pôde comparecer porque ela estava em turnê com a Trixie Mattel pela Austrália e por isso que ela não pôde comparecer. Então foi a única que faltou, assim. Eu senti a falta dela porque a Tammy também é uma drag icônica, já trouxe momentos divertidíssimos pra gente em Drag Race, né? Seja no All Stars 1, no meio do barraco ela falando pros Teletubbies nos teleportar para Marte, ou então a Tammy no primeiro Reunited da história, né? Que foi o Reunited da primeira temporada, em que ela desafiou a RuPaul, falando pra RuPaul parar de falar palavrão e tal. Foi bem bacana. Ela falou aquela frase icônica falando que não vê a RuPaul andando junto com as crianças na natureza. É, tipo, a Tammy Brown é muito louca e a gente sempre fala, né, que é uma das drags mais no sense que existe e seria muito bacana ter um pouco mais dela porque ela nos faz ter umas reações muito inesperadas. Mas fazendo uma análise geral, rever todas essas drags da primeira temporada pra mim foi o ponto alto desse episódio. Pra mim, não tem, assim, alguma outra coisa que me faria mais feliz nesse momento, porque depois que elas apareceram, né, a gente teve alguns desastres no percurso. Mas eu acho que esse pra mim foi o ponto alto, especialmente por rever essas drags que a gente não viu há um bom tempo e a própria Akasha, né, que é outra lenda, assim, Drag Race, uma das drags mais divertidas, dizem que polêmicas, mas eu nem acho que as drags da primeira temporada chegam a ser polêmicas, porque ali era tudo muito experiência, né, então as drags estavam, diferente das outras que vieram depois, sendo elas de verdade. Eu acho que essas drags que vêm nas temporadas mais atuais, que criam um personagem, estão mais atuando do que sendo elas mesmas, e aí dá pra considerar que são drags polêmicas, porque decidem ter uma postura X, né, agora da primeira temporada, eu acho que elas são bem mais naturais, né, e verdadeiras no que elas fazem ali em frente às câmeras. E eu gostei muito de ver a Akasha, porque, assim como a Rebecca, a gente não sabia de Akasha há um bom tempo. Havia boatos também de que ela tinha parado de fazer drag e que tava dedicando sua carreira a ser chefe culinária e tal. Mas, pra mim, rever todas essas 8 queens foi fantástico. E ainda mais ver Nina Flowers ao lado de Bibi Zahara Benet, né? O top 2 icônico da primeira temporada. Achei muito, muito foda. Sim, a Akasha praticamente foi considerada a primeira barraqueira e a primeira que ficou revidando os jurados, né? Tipo, fazendo aquelas caras e bocas. A primeira também a cair no palco, aquele palco minúsculo de plástico. E ela também foi a primeira lip sync killer, né? Porque os lip syncs dela também eram fantásticos. É engraçado pensar que a gente já tá na 10ª temporada de Drag Race e ainda assim, muito do que aconteceu na primeira temporada repercutiu e teve, tipo, uma repetição no decorrer dessa década. Porque na primeira temporada a gente teve a primeira arrastada de todas, Rebecca Glasscock, ou seja, Cameron Michaels não é nenhuma novidade. A gente teve as drags peitando os jurados, drags se auto-eliminando, né? Que no caso seria a Chanel, que já não tava cansada de só receber críticas dos jurados. Então, quando chegou no top 4 lá, prestes aí pro top 3, ela falou que tava se retirando da competição e RuPaul, quando voltou, acabou eliminando. Ou seja, tem muita coisa aí que não é inédito pra gente que viu a primeira temporada, que viu
que ali as drags já ditaram um pouco o rumo do reality nos 10 anos seguintes. Vamos ver se na próxima década quais serão as repetições de comportamento que veremos em Drag Race. Eu acho que isso acaba não mudando muito, né? Cada ano é quase a mesma fórmula. De, tipo, sempre tem uma barraqueira, sempre tem uma que é arrastada. A gente já viu isso já por 10 anos, né? Não 10 anos, mas os últimos 9 anos, depois da primeira temporada, a gente já tá vendo isso direto. Inclusive agora, ter esse top 4. Super. E aí, já focando no episódio em si, o início foi aquela coisa que a gente já tá acostumado, né? Michelle Visage anunciando as queens, dependendo da queen, ela anuncia a drag com o seu bordão. Eu achei bem divertido a hora que a Vanessa Vende entra, e aí, a hora que ela vai sair do palco, tem aquele silêncio geral, a plateia não sabe o que vai acontecer, e aí ela manda o seu Miss Vende. Eu achei bem divertido. Não podia faltar também, né? Isso daí na final, que foi a frase marcante dela. Né, não só dela, como da temporada toda em si. Porque nessa final, depois de tudo que a gente viu, se a gente pudesse dar a coroa pra expressão Miss Vende, eu dava, porque foi triste. Os lip syncs for the crown. Ela foi a primeira drag eliminada que ficou praticamente em todos os episódios, com exceção de um episódio que ninguém falou o nome dela. Mas fora eu não ter falado no principal, devem ter falado no Untucked também. Também é questão da edição, né? Podem ter falado Miss Vende e eles decidiram cortar. Já deu, já. Mas, no geral, não tem muita coisa que destacar, né, na hora que as queens entram, porque é aquela coisa de praxe. É o desfile delas, são anunciadas, e aí eles focam no top 4. Uma coisa que me incomoda um pouco nesse formato de final, né, além dessa dublagem pela coroa, é o fato da RuPaul não sentar mais pra conversar com todas as drags do elenco, saca? Porque com essa final, o foco ficou somente nas drags que estão no top 4. Então, apresentam as drags do top 4, o RuPaul tem um bate-papo com elas, a plateia faz pergunta pra elas, mas aí as outras 10 drags da temporada só ficam sentadas no canto de plano de fundo. Na verdade, nessa final da 10ª temporada, as drags nem sentadas de plano de fundo ficam, né? Elas ficam no meio da plateia mesmo, junto com a galera. Ou seja, foco total no top 4. As outras 10 lá meio que saiu, perderam qualquer tipo de importância ali na reta final da temporada. Que na verdade ela faz a reunião por causa disso, né? Ela conversa com todas durante a reunião, aí no final ela dá foco pro top 4, que eu acho também chato. Eu gostava mais daquele formato antigo, que ela conversava com cada uma pra jogar polêmica. Ela já jogava polêmica ali com elas no palco. E pelo episódio também entrar 1 hora, eu acho assim que ela poderia utilizar esse tempo que ela fazia na reunião pra conversar com as drags no palco, na final, e tirar essa batalha de lip sync for the crown, porque eu acho que ficaria bem mais dinâmico. Ainda mais que agora todos os episódios têm 1 hora de duração. Acaba que eles ficam arrastando demais os assuntos, que rapidinho fica cansativo. É uma coisa também assim que eu acho meio desnecessário, ficar dando mais atenção a esse top 4, é que tem 1 hora de duração, mas parece que tem menos tempo pra conversar com elas no palco, porque a RuPaul só conversa, tipo, 3 assuntos com cada uma, e depois elas saem do palco, aí vem outra, conversa 3 assuntos, sai, aí já fica 15, 20 minutos do episódio sem ninguém falar nada, só dublando. Nesse formato, parece que o bate-papo da RuPaul com o top 4, ele é muito, muito mais raso do que antes. Não que a RuPaul precise destrinchar a vida da pessoa, né, e trazer aquelas mensagens filosóficas que ela adora pontuar nas interações com as drags, mas eu acho que fica uma coisa muito superficial também, porque, tipo, o RuPaul tá conversando lá com uma aquária, aí ela faz uma pergunta qualquer, aí já passa a bola pra família da aquária, e depois quando volta pra aquária, tipo, ela conclui o papo, e aí já vem os dançarinos pra trazer o intervalo, sabe? Tipo, calma aí, RuPaul, simbora conversar um pouco mais, simbora fazer algumas coisas mais profundas, talvez, mais interessantes. E foi bacana, por exemplo, o bate-papo da RuPaul com a aquária, porque ela acabou mostrando um lado da aquária que a gente não viu tanto, né? Porque deu pra ver como a aquária é uma pessoa que se expressa bem, porque na temporada ela parecia ter uma imensa dificuldade, por exemplo, em demonstrar sentimentos e nas interações com as pessoas mesmo, né? No workroom. Mas nesse bate-papo com a RuPaul, ela tava muito mais à vontade. Eu, pelo menos, percebi isso. Eu também achei isso nesse bate-papo dela, porque também mostrou a família dela também, ela conversando de outros assuntos. Até a mãe dela fez brincadeira com ela no palco. Deu pra ver que ela tava bem acomodada lá, bem solta, bem como ela é mesmo com a família dela e com as pessoas que ela conhece. Isso também me faz perceber que a Aquária evoluiu na temporada, e essa postura da Aquária mais amigável, mais carismática, até parece que ela já estava sentindo, né, que receberia a coroa da temporada, então ela deve ter tido algum tipo de assessoria aí por fora, e nem falo nesse sentido que foi desde a produção, não. Acho uma questão, tipo, dela mesma ter corrido atrás, sabe? De algum tipo de assessor de comportamento pra falar pra ela como ela deve se portar, como ela deve se dirigir às pessoas, porque a gente comenta, né, que uma drag winner, uma drag campeã, ela tem uma postura um pouco diferente das outras drags. A gente sente nela essa aura de poder, esse magnetismo, né, que atrai a atenção das pessoas. Eu acho que a Aquária, tendo
essa diferença no comportamento é um pouco pra evidenciar também esse lado, né, dela mais confiante e amigável, e também que ela tem condições reais de ser uma drag campeã. Porque eu fico pensando, por exemplo, também, lá na Violet, na 7ª temporada, eu achei que ela mereceu vencer porque ela foi melhor mesmo na temporada. Mas ainda assim, na final, por mais foda que ela fosse, ela não tinha essa postura de rainha, saca? Que se destacava na multidão. Ela se destacava pelos looks, ok, maravilhosa. Mas essa postura ainda não era uma coisa que você via nela. Hoje em dia eu já acho que ela conquistou, sabe? Acho que hoje em dia ela tá mais confiante, mais carismática, então pra mim ela já transmite essa postura, mas na 7ª temporada não. Já a Aquaria dessa vez, né, parece que aprendeu com as críticas dos jurados, com a interação com as queens, e mostrou esse seu lado mais poderoso, digamos assim. Eu ia também falar sobre a Violet na 7ª temporada, que pelo menos a Aquaria, assim, ela evoluiu um pouco mais do que a Violet, porque até um pouco mais pra final, não é que a Violet tava ainda daquele jeito igual no primeiro episódio, bem que ela tava se achando, mas ela ainda tinha uma áurea, tipo, tinha progresso, mas ainda continuava um pouco daquele jeito, sabe? Mas era o jeito mesmo dela, não dá trela, não dá muita bola, assim, pras pessoas se soltar tanto, igual a Aquaria se solta. Mas foi uma grande evolução também. No caso, ao fim da 7ª temporada, a Violet ainda tinha uma coisa de ser meio inacessível, né? Diferente da Aquaria, que já é mais amigável, mais aberta às pessoas. Mas cada drag nem é uma drag, nem é uma questão de comparar um estilo de uma outra. Eu acho que é mais uma questão mesmo de reparar essa questão de postura mesmo, né? Porque quando eu penso assim, por exemplo, no top 4, pra mim quem tinha a maior postura de drag rainha, que iria ostentar de forma bem maravilhosa, humilde, um grande exemplo, é a Asia O'Hara. Nó, pra mim, quando ela entrou na 10ª temporada, eu já gritei winner. Por mais que eu não a conhecesse, por mais que eu não soubesse o trabalho dela e nem fosse um fã prévio dela, né, antes da temporada começar, mas a postura dela ao entrar no room já denotava que ela tinha essa aura de rainha. Mas o jogo vai desenrolando e as pessoas vão mostrando mais essa postura sua, eu acho bem bacana. E foi muito bom ver esse bate-papo dela com o RuPaul, porque deu pra ver como a Asia O'Hara é uma queen humilde que tem um coração imenso, né? Nossa, tipo assim, a Asia O'Hara aparece, meu coração explode, porque eu acho ela muito, muito foda. Ela tem uma elegância também, tanto que até a Aquaria fica brincando, porque ela se monta já há 40 e tantos anos, porque ela tem uma experiência e também ela tem aquele jeito de mãe, sabe? Desde que ela entrou na temporada, ela sabe se portar em lugares e é elegante. Isso daí deve ser também coisa do pessoal do Texas, né? Porque até a Alicia Edwards era meio assim, né? Tudo bem que ela fosse meio louca, mas ela era bem elegante, sabia se portar. E essa postura também é uma coisa que eu vejo como herança dos concursos de Miss Drag, né? Porque elas têm que passar uma elegância quando desfilam com seus vestidos longos, maravilhosos, cheios de brilho e tudo mais. Então eu acho que a disciplina que elas criam nesses concursos de Miss acaba impactando na postura que elas têm na interação com as pessoas e essa postura que elas acabam demonstrando dentro do reality. Essa roupa também que ela tava na final, eu achei, lembrou um pouco daquela versão da roupa da Tempest do Jor, mas só que bem melhorada, né? Coitada, Tempest de Jor, acho que o problema dela na 7ª temporada foi que ela não levou roupas que fossem do tamanho real dela, né? Porque como ela emagreceu bastante, ela acabou levando roupas do período que ela ainda estava gorda ou acima do peso. E aí as roupas ficaram largas nela, então não dava pra ela demonstrar tanta polidez assim, por conta de uma roupa que não cabia perfeitamente no corpo dela, né? Mas nesse sentido, nem lembrei da Tempest, não. O que eu gostei bastante da interação de RuPaul com a Asia O'Hara, primeiro foi o fato da Asia ter levado, né, sua família drag lá, tipo, né, levou uma filha drag dela e mostrou o namorado dela e intimou o cara a casar com ela, né, no palco. Ele mesmo ficou surpreso, né, com ela falando, nós vamos casar. Ele é mesmo? Nós vamos, aí. Tô falando aqui agora. Ai, ai. E RuPaul deu mole, né, já que ela casou a Jocelyn Fox com o seu até então noivo na final da 6ª temporada, ela podia ter aproveitado a oportunidade de ter casado a Asia O'Hara com o boy dela também. Mas foi bom não ter feito isso, né, porque o desastre que veio depois vai saber, né, que lua de mel seria essa com esse histórico aí de borboletas pisoteadas por Asia O'Hara. Ai, gente, esse é um lip sync bem tenso que a gente vai ter um momento específico pra discorrer sobre. Eu acho que o bom também de a gente ler os spoilers é que a gente já se prepara psicologicamente pro que vai acontecer. A gente tava torcendo muito, eu particularmente, pra que Asia O'Hara fosse top 2. Aí depois da gravação da final da 10ª temporada de RuPaul's Drag Race e a gente acaba lendo os spoilers que a galera solta nas redes sociais, a gente fica chocado, né? Tipo, mentira que isso aconteceu, mentira que vai desse jeito. E é bacana que quem coloca o spoilers, ele tá colocando spoiler também a partir do ponto de vista dele. Às vezes quem fez uma coisa maravilhosa, mas se ele não gostou, ele vai falar daquilo de forma negativa. Mas a gente tenta focar mais nos fatos que a pessoa traz, né, de spoiler, pra gente poder, pelo menos, entender, ter uma pincelada do que rolou. E aí, quando eu li os spoilers falando das coisas que haviam rolado nessa final, eu fiquei muito, muito assim, putz, vai vir uma bomba tenebrosa aí. E bem bomba mesmo, tipo, foi bem Chernobyl a coisa.
coisa. Em Chernobyl não, né? Hiroshima. Chernobyl é outro esquema. Mas se bem aquela bomba assim de Hiroshima e Nagasaki foi uma coisa muito, muito pesada. Mas, como a gente já tinha lido, spoiler, não sei você, mas eu já tava preparado, sabe? Então quando a coisa começou a acontecer, tipo, eu já sabia. Controla o coração que você já sabia o que ia acontecer. Não precisa estourar agora, não. Então, eu sabia o que ia acontecer, mas eu não sabia que aconteceria desse jeito, né? Realmente foi uma bomba, foi um desastre também. Ainda bem que você mencionou Chernobyl, porque foi um desastre horrendo. E foi ruim pra carreira dela também, né? O pessoal na internet tá tudo fazendo chacota, brincadeira ainda. E eu acho ainda meio barra pesada ficar fazendo essas coisas, sabe? Eu acho que quando as pessoas fazem piada, é pelo menos pra tentar tirar um pouco de graça de uma tragédia, né? Porque foi feio o que a Eiji Ohara fez. Foi feio, foi errado. Mas eu acho que quando as pessoas tentam rir disso, é mais pra poder não ficar com esse clima pesado, essa atmosfera pesada o tempo todo, né? Porque isso já é um costume comum da nossa sociedade contemporânea, de fazer piada com todo tipo de coisa. Então, quando teve essa falha da Eiji Ohara com as borboletas, talvez o caminho da piada transforme essa situação em menos nociva do que ela é, né? A gente, ao menos rindo dos memes que estão surgindo, tira um pouco desse peso de toda a relação do que aconteceu ali. Mas que foi feio e foi horroroso e realmente é algo negativo pra carreira dela, isso é inegável. E é a vida, né? Você toma decisões e você acaba tendo que arcar com elas. E voltando a essa interação da RuPaul com a Eiji Ohara, eu ri muito quando a RuPaul deu a oportunidade pra Eiji Ohara dar um tapa na cara dela, de forma que ela estivesse compensando o tapa que levou de RuPaul num dos episódios no decorrer da temporada. A RuPaul, na hora que fez essa proposta pra Eiji Ohara, ela mostrou as opções, né? Tipo, não, você pode bater na minha cara à vontade, mas tem que lembrar que eu sou a dona desse programa, que eu que, né, trouxe drag pro mainstream e que eu também estou com $100 mil pra passar pra vocês, mas assim, sem pressão, você que sabe, vai me dar um tapa ou não? Tanto que depois ela fala assim, então espera o desenrolar do programa aqui da noite e a gente vê o que eu faço. Então, exatamente, né? Eu acho que se a Eiji Ohara tivesse uma visão do futuro, ela tinha dado um tapa na cara da RuPaul e ido embora ali. Não precisa nem dublar nem nada. Resolve minha situação aqui. Inclusive, eu vi um seguidor zoando, né? Falando que a Eiji Ohara, na verdade, chorou no United porque ela se arrependeu de não ter dado um tapa na cara da RuPaul. O que justifica mesmo, né? Ah, eu também choraria. Falei, que bosta. Eu não fui pro lip sync final e não deu tapa na RuPaul. Tipo, coitada, a Eiji Ohara só perdeu nessa noite, né? Não teve vitória nenhuma. Pois é, coitada. E eu achei fofo também quando a Eiji Ohara falou, né, as mensagens que ela passariam para os pais dela e tal, já que o pai e a mãe dela são falecidos e ela meio que agradeceu, né, a criação que teve e reforçou que ela fazer drag a tornou um homem melhor. Eu achei que foi fofo da parte dela, ela se emocionou, né, a plateia toda aplaudiu e tal. Porque é uma coisa que a gente já falou nos nossos podcasts, né, infelizmente ser gay nessa sociedade nossa é um desafio diário. É doído, é dolorido, porque a gente sabe as coisas que a gente enfrenta, as coisas que a gente acaba perdendo nesse percurso, porque a sociedade, ela tá aí pra nos oprimir. Ela tá dando essa abertura recente pra nós, mas é devido a muita luta. E, tipo assim, não tá dando nenhum tipo de privilégio pra gente, não. É com muita luta e a gente tá conquistando as coisas sem migalhas. Mas, enfim, é com luta que a gente vai conquistar as coisas, né? Especialmente se a gente pensar que estamos no mês do orgulho LGBT e pensar que tudo começou lá em 1969, no bar Stonewall, quando os policiais foram dar uma batida lá pra prender as pessoas LGBTs e eles, depois de serem muito humilhados e sempre sendo presos pelos policiais locais, resolveram contra-atacar e resistiram, lutaram. E diferente do que a Derek Barry pensou, né, que houve mortos, dessa vez não houve mortos, ainda bem, mas pelo menos houve muita luta, muita resistência. E assim, quem começou isso foram mulheres negras transexuais que se prostituíam e faziam drag, mulheres transexuais latinas, mulheres sapatão, bem caminhoneira mesmo, bem com a aparência machuda, homens gays negros, homens gays latinos. Então assim, a nossa luta começou com a diversidade se impondo. E não é hoje essa coisa aí, né, que só gay branco, cis, corpo sarado, acha que a luta é pensada só pra eles, não. O LGBT teve muito mais das outras letras do que só do G mesmo. Enfim, nossa história tá aí e vale a pena ser pesquisada assim pra gente poder valorizar aqueles que pavimentaram o caminho pra nós. E eu achei muito emblemático que a final da 10ª temporada de Drag Race caiu exatamente nesse dia, 28 de junho, porque é o dia em que começou, né, a revolta de Stonewall e que deu origem ao movimento LGBT no mundo inteiro. Foi em Nova York isso ocorrido. Achei que também foi simbólico essa data de Drag Race, e eu nem sei se eles estenderam a temporada exatamente pra coincidir com essa data, né? Que a gente espera de tudo dessa galera quando quer mesmo montar uma programação e tal, porque se você conseguir conciliar a exibição com uma data especial, é bem bacana. Tanto que depois que Drag Race foi exibido na VH1, passou uma premiação também especial que premia LGBTs relevantes, né, na cultura pop americana. Trailblazer. Embora eu não tenha assistido, eu sei da importância dessa premiação lá. Mas enfim,
enfim, só quis fazer um pouco desse recorte mesmo pra gente poder entender também que, embora a gente tenha discutido bastante, né, que Drag Race tem tido um problema grande aí sobre racismo no fandom e na produção do reality, além disso, Drag Race ainda tem sua relevância pop e como que esse programa ainda impacta na vida das pessoas LGBTs e tudo mais. Tanto é que a Oprah Winfrey aparece entre as mensagens de personalidades famosas que mandaram sua mensagem pro show nessa final, e ela fala da relevância de Drag Race pra cultura pop contemporânea. Então, assim, se a gente tem a deusa da televisão americana, que é a Oprah Winfrey, mulher que todos amam, idolatram e querem ter a oportunidade de conhecer um dia, tá falando que Drag Race é relevante, então, por mais que a gente tenha uma birra aí com o RuPaul, por mais que a gente esteja magoado, chateado com alguma coisa, não dá pra negar como que o programa ainda é importante, mesmo que tenha mudado nos últimos anos. Realmente a gente luta cada dia e ainda estamos conquistando poucas coisas por migalhas. Tudo bem que é chato, por exemplo, você contar pra uma pessoa e a pessoa se afastar porque você disse pra ela que você é gay. Eu acho o pior afastamento que tem é, por exemplo, é de um familiar muito próximo seu. Tipo, você conta que você é gay, te expulsa de casa ou para de falar com você, pede pra arrumar as coisas. Também é bom que a gente já tá nesse século XXI e as coisas estão andando, meio que estão andando pouco, mas pelo menos estão andando, que eles começam a retratar mais dessa cultura, dessa história que a gente já passou, igual esse seriado novo que tá passando na FX dos Estados Unidos, que é o Pose, que ele conta a história de travestis negras daquela época, e eu acho que ainda vai contar um pouco dessa revolta de Stonewall. Em alguns episódios passa uma delas querendo frequentar um bar, mas só que ela não consegue por causa do dono e por causa do público-alvo do bar. Só que é bom ver isso daí também, porque a cada ano que vai passando a gente tem mais séries voltadas pro público LGBT, e algumas são competições, outras são coisas cômicas, filmes, essas coisas, mas outras também são históricas, que acaba fazendo um apanhado de tudo pra passar na TV. Aí essa seria a minha indicação de quem puder assistir essa série Pose, que é muito legal e muito boa. Esse é um movimento natural porque a gente vive numa sociedade capitalista. Então, quando os grupos sociais vão criando suas revoluções, vão buscando mais espaço, seja na mídia, seja nos livros de história, na política, enfim, quando esses grupos começam a buscar mais espaço na sociedade, do outro lado, a parte capitalista também vê esse grupo como potencial consumidor, né? Então, é lindo sim ter um reality de drag, é lindo ter uma série como Pose que contam essa história nossa, que a gente às vezes não costuma fazer ideia de que existiu, porque até então essas pessoas que vivem marginalizadas não têm a oportunidade de contar a própria história, não têm a oportunidade de compartilhar com o mundo a sua versão das coisas que aconteceram. E quando eu falo da sociedade capitalista, porque quando esses grupos começam a se destacar e começam a mostrar que tem um potencial poder de compra, então o mercado começa a produzir coisas para esse público consumir e fazer a máquina do capitalismo continuar girando. Então vai ser cada vez mais comum mesmo que a gente veja conteúdo voltado pro público LGBT, porque eles perceberam que somos um público que tem gana de consumir coisas que nos representem, né? Porque a gente também tá cansado de ser representado somente por um homem branco sarado que vive no armário pegando outros homens brancos sarados na surdina, escondido. Isso não representa mais a gente, isso não conversa mais conosco. Talvez conversasse, né? Lá nos anos 90, em que eles representavam, na verdade, a bichinha feminada, que é o alívio cômico em algum tipo de produção cultural. Agora já mudou. Isso aí não é só a gente também tem as bichas afeminadas, mas a gente também tem as bichas gordas, as bichas pretas, travesti. Então, tipo assim, nós temos uma gama imensa. Então é muito bacana ver que o mercado está nos vendo e nos representando. Lógico que tem muita coisa que é problemática, mas baby steps também, né? Porque igual a gente tá falando, nossas conquistas estão sendo por migalhas. Então também a gente não vai esperar que da noite pro dia estejamos representando em toda a nossa grandeza, porque também a gente sabe, né, Rô? É impossível representar todo mundo. Então, o que tem aí que é positivo, é bacana, vamos enaltecer e vamos divulgar. Acho muito bacana mesmo você divulgar Pose, e eu até tenho curiosidade de assistir. Agora que Drag Race acabou, eu vou poder ver um monte de coisa que tá parada. Também é aquela coisa, né? Desde antigamente, só pegava uma paleta das cores da bandeira LGBT pra representar todo mundo. Era só os gays homens. Não tinha essa coisa de lésbica, travesti, transexual, queer, todas as outras letras. Hoje em dia que tá dando um pouco mais de foco às outras letras da nossa comunidade. E é bom ver isso daí também, por exemplo, a gente só é focado em drag. A gente só conhece o mundo do homem gay que se assume pra família, que conta ser drag, que faz drag. Não conhece aquela outra pessoa que faz drag, mas só que se identifica como mulher, fez cirurgia e toma hormônio, igual o caso da Giagan, da Digni Caliente, da Peppermint. A gente não conhece muito esse mundo. Então é bom fazer isso daí, representação em outras séries, em outros programas, filmes, pra sociedade aceitar bem mais esse público, porque no meu ponto de vista, eu acho que os gays, homens e mulheres, são um pouco mais aceitáveis do que as travestis e transexuais, porque até hoje, aqui no Brasil ainda continua o país com mais violência, com mais mortes, né? Então é bom ficar fazendo assim aos poucos, e também o Brasil fazer mais séries pro público
público também transexual. Eu acho que esperar que o entretenimento brasileiro traga conteúdo que represente a comunidade LGBT num espectro maior do que somente o viado que vive no armário ou do gay afeminado que é alívio cômico, é esperar um pouco demais. A gente teve umas representações nas últimas novelas, mas muita coisa acabou sendo até mesmo retrocesso. Teve uma novela das OAB que a galera ficou revoltada, né? Porque ali só tinha viado vilão que vivia no armário e que eventualmente foi curado, enfim. Uma coisa que era comum nos anos 90. Calma lá, nós estamos em 2018. Embora trazer uma representação melhor, mas também porque nós temos ainda uma TV muito conservadora, né? Temos jornais conservadores, enfim, os veículos de comunicação brasileiros são muito conservadores ainda. Por mais que vez ou outra eles coloquem uma Pablo Vittar ali cantando e tal, né? Mas isso não representa que a empresa em si tem uma mente progressista, não. Ele tá aproveitando o boom do momento, o boom do mercado, pra continuar mantendo sua audiência relevante. Mas o bacana da internet é exatamente democratizar a informação, democratizar o entretenimento. Então, se no Brasil não tem conteúdo que nos represente, a gente encontra esse conteúdo lá fora. Porque, por exemplo, a gente teve aqui academia de drag, glitter, reality shows de drags. Mas cadê as grandes marcas patrocinando, sabe? Drag Race, desde o início, teve grande marca ali por trás. Tinha MAC, tinha Absolute. Rexona também já patrocinou, ou Axe, se eu não me engano, uma dessas duas marcas, eu acredito que seja Axe, enfim. Cadê essas representações no Brasil, sabe? Que no mês do orgulho LGBT, tá lá, um monte de marca grande colocando bandeirinha nos seus perfis sociais nas redes. Mas é só fica nisso também. Contratar travesti, não contrata. Promover um gerente gay, não promove. Então, assim, no Brasil ainda rola muito essa questão da hipocrisia, né? No mês do orgulho LGBT é legal a gente falar que apoia e tudo mais, mas as nossas políticas internas a gente continua conservador como sempre. Então, assim, eu não sei de Brasil, mas pelo menos lá fora a representatividade é maior e eu acho bacana quando a gente tem a internet fácil à mão, porque acaba que ela vira um meio da gente poder propagar coisas relevantes da nossa cultura LGBT produzidos por nós mesmos, sem esperar com que uma emissora conservadora nos represente baseado na criação cheia de preconceitos de um autor específico. Então, é graças à internet que a gente tem uma academia de drag com suas 2 temporadas, que foi um reality completamente feito, voltado para a plataforma do YouTube. E depois também temos outros exemplos, né, de coisas em que LGBTs estão fazendo e criando. O nosso próprio podcast é isso, as nossas páginas no Facebook é isso. Por quê? Porque a gente tem o poder de criar conteúdo pela internet e quem sabe que tem um público aí querendo consumir isso, porque nós não aguentamos mais ter que ficar aguentando esmola de hétero que se diz um amigão, mas às vezes o outro faz um comentário homofóbico por aí, transfóbico, lesbofóbico, enfim, mas como ele é o único representante amigável do meio LGBT, a gente acaba tendo que engolir sapo. Não, a gente não tem mais isso. Então, o bom dos tempos mudarem e da gente ter a internet aí democrática nas nossas mãos, é exatamente por isso. A gente conta a nossa história, a gente cria o nosso conteúdo e a gente atinge o público que nos mais interessa. Eu acho que a gente tá vivendo mesmo um momento de revolução, de mudança e a gente só tem a ganhar o mundo mesmo. Tem resistência? Tem também, porque, né, quando a gente começa a avançar, os conservadores se sentem ameaçados, começam a tentar nos atacar, nos enfraquecer, mas é só a gente se manter forte aí e continuar correndo atrás. E depois da Johara, a gente teve a Eureka e aquilo, né, quem já comentou, os bate-papos bem rasos mesmo, tipo, não tem muita coisa pra poder comentar, mas uma coisa que eu curti no bate-papo da Eureka foi quando a RuPaul perguntou se representaria pra ela ser a nova campeã do reality, e ela disse que se ela vencesse, ela iria ajudar a família dela, porque a mãe dela se sacrificou muito pra cuidar dela e das irmãs, e a mãe dela atualmente é uma pessoa doente, e se ela ganhasse, ela usaria esse dinheiro pra poder cuidar da mãe dela, ajudar, né, com as despesas que a mãe tem, devido à sua atual condição de saúde. Uma coisa também que eu gostei do bate-papo dela é de ver, porque como o câncer da mãe dela tava afetando ela bastante, né, que ela não conseguia nem falar direito, e pelo que eu me lembro daquele Untucked, ela ainda tava falando normal, né, sim, normal dentro do razoável, e na final ela falou com bastante dificuldade. Infelizmente, a doença da mãe da Eureka parece que está avançando muito, e eu até temo que nos próximos meses, talvez, a gente tenha uma notícia negativa aí quanto à situação de saúde da mãe dela. Mas foi bacana a mãe da Eureka estar presente na final para poder dar esse apoio pra filha, porque independente do que a gente acha ou não de Eureka no decorrer de toda a temporada, ali é o momento em que as legs vão poder celebrar sua trajetória, vão poder mostrar o que elas conquistaram nesse tempo desde que saíram de Drag Race, né? Desde que começaram a aparecer na TV e ficaram ainda mais conhecidas no mundo afora. Então, eu achei bem bacana a gente ver também como que as relações familiares são importantes para as drags, né? Porque a partir do momento em que uma drag tem esse apoio da família, isso também impacta na forma com que ela lida melhor com o mundo, né? Porque tem drag, por exemplo, que a gente via que tinha uma grande dificuldade de se expressar porque não estava muito bem relacionado com a família. E igual você falou, quando a gente tem pessoas assim de fora das nossas relações íntimas que nos rejeitam por ser gay, ok, a gente fica triste, mas é a vida. Se a pessoa quer ir, que vá. Eu não vou ficar perdendo meu tempo. Agora, quando é família,
a nossa base, aí é um impacto muito grande, porque, né, você cresce ao lado de uma pessoa a vida toda, cresce dentro de um lar a vida toda, aí chega no momento, você revela uma grande questão sobre si e sua família te bota na rua. Isso é uma coisa que impacta na forma que a pessoa vai se relacionar com o mundo. Então, ver que a Eureka tem uma relação boa com sua família é bem bacana também. Aí depois, né, veio a parte que a RuPaul conversa com a Cameron. Até que a Cameron pôde falar, conseguiu falar dessa vez normal e abertamente. E ela levou a mãe dela, que é a cara dela, né? E pelo menos eu acho que a mãe dela é a cara dela. Quer dizer, ela é a cara da mãe dela. E só que eu achei assim, meio que ela tenta se soltar, conversando, mas só que mesmo ela se soltando, parece que tem uma coisa meio falsa, sabe? Como se ela não tivesse querendo conversar e falar daquele jeito, mas ela tem que fazer aquilo. É como se ela não tivesse a vontade, tendo que interpretar essa pessoa mais falante, né? Isso. Não sei, tipo, eu acho que a Cameron entrou em Drag Race só pra mostrar o trabalho dela. E eu acho que ela se sentiu numa armadilha quando ela percebeu que ela tava avançando mais e mais na temporada. Tipo, talvez ela tava satisfeita em chegar até o 5º episódio, né? Eu vou chegar até o 5º e beleza, tô fora, eu mostrei quem eu sou. Mas aí ela foi avançando, chegou na final. Aí quando ela tem que falar com a RuPaul no top 4, eu acho que ela tá completamente, caralho, o que eu tô fazendo aqui? E aí, né, bem meu ponto de vista mesmo, que talvez a Cameron não tenha estado tão à vontade ali, porque não era algo que fosse mesmo o desejo real dela. Mesmo porque, pelo que a gente leu dos spoilers, uma das perguntas que a RuPaul fez pra Cameron foi quem ela acharia que deveria estar ali no top 4 e tal, né? Ou com quem ela trocaria seu lugar. Ela disse que ela acreditava que quem deveria estar no top 4 no lugar dela era Miss Cracker. Se ela pudesse trocar de lugar com alguém, seria com a Miss Cracker. Então, assim, se ela não tava muito confiante de estar ali, ela só foi por força de contrato. Também vale mencionar que essa roupa que ela foi pra final foi uma das roupas também mais bonitas que já passou em uma final. Eu gostei bastante. Foi bem Barbie, né? Com aquele vestido enorme. Eu gostei também porque a Cameron disse que é uma drag muito feminina, embora seja musculosa, e acho que esse look mostrou mesmo essa feminilidade dela extrema e tal. Eu gostei, achei bacana. E outra coisa que eu achei engraçado foi que a Bibi Zahara Benet foi lá fazer uma pergunta de um fã pra Cameron. Todas as outras drags do top 4 também responderam uma pergunta que algum fã enviou, mas eu achei mais interessante a pergunta da Cameron, porque aí perguntaram pra Cameron se ela pega mais caras, montado ou desmontado. Aí a Cameron respondeu nenhum dos dois, porque ela não tem tempo de sair fazendo pegação por aí. O drag ocupa muito da vida dela, então ela tá mais preocupada com os trabalhos que ela vai fazer, com a preparação para tais trabalhos, do que tá beijando alguém por aí, transando, enfim. E é uma realidade, né, Rô? Embora a gente saiba que tem muita drag que faz pegação, mas quando alguma drag vem pro Brasil, né? O Grindr dela e os apps de pegação bombam. Mas eu acho que tirando exceções, né? Tipo, viajando pra um outro país, você tá querendo conhecer as pirocas nativas, fora isso, as drag acabam tendo que trabalhar muito mesmo, porque eu, pelo menos, acredito que deve ser muito difícil. Quando a gente vê elas ali no palco, é lindo e tal, maravilhoso, né? Aqueles looks imensos, aquela maquiagem grandiosa, mas no geral, é muita correria tá ali, porque, né, uma drag demora umas 3 horas pra se montar. Então imagina, você tem 3 horas pra se montar, que momento do dia você vai fazer pegação por aí? É complicado, né? É muito corrida a vida. Eu mesmo, se eu fosse, eu não teria tempo. A gente que não é drag e cuida dos próprios sites, já tem uma vida corrida, imagina se fosse, né? Pois é. E outra, você também tem aquele trabalho inteiro de se arrumar pra depois você fazer uma coisa que você vai beijar alguém, vai se desmontar todo, tem que tirar peruca, tem que tirar enchimento, essas coisas não ia rolar. Né? Porque tem gente também que é meio sem noção, né? Na hora que tá agarrando ali, tá tipo achando que entrou no furacão, né? Quer explorar todas as partes do seu corpo numa questão de segundos. Então assim, gente, se eu tô aqui toda montada, com o pau pra trás, tanque ali bem forte, pra não marcar nem nada, cheio de enchimento, maquiagem pesada, eu não vou sair beijando os outros pra saber que eu vou estragar toda essa montação maravilhosa? Não, não é assim que funciona o mundo. E fora que eu acho que depois, né, se alguma drag faça isso e ela for bem famosa, ela pode ficar bem mal falada depois, né? É, porque ainda a gente vive numa sociedade bem hipócrita, preconceituosa e puritana, né? A gente sabe que as pessoas transam, mas a gente não pode falar que as pessoas transam, porque se você tá assumindo que transa, você é errado. Mas, né, como é que a gente chegou a ter quase 8 bilhões de habitantes se não fosse transando? Então... E aí, outra coisa que eu achei bem bacana desse bate-papo da RuPaul com a Cameron foi a avó da Cameron que apareceu, né? Porque, segundo a Cameron, a avó dela nem sabia que ela era gay, e aí, de repente, ela recebe uma mensagem da avó falando que adorou ver sua arte drag, que a ama muito e a apoia. Então, assim, eu acho que esses momentos também vale a pena pras drags, né? Entrar em RuPaul's Drag Race, ter esse reconhecimento da família, porque isso importa muito pra elas. Então, eu achei que, nesse sentido, foi muito bom pra Cameron ter até chegado no top 4 para ter essa validação da família dela, no caso, a avó. E depois desse bate-papo todo, uma das coisas que eu achei mais fantásticas foi a recapitulação dessa década de RuPaul's Drag Race, né? Porque aí eles fizeram toda uma construção, desde a primeira temporada até a atual 10ª temporada, mostrando as coisas que foram acontecendo no decorrer, né, desse período, citando até mesmo o Barack Obama. O governo do Barack Obama começou em 2008, um ano antes de RuPaul's Drag Race estrear, e que
talvez a presença, né, de um homem negro na Casa Branca, o centro do poder do mundo, que é o que dizem. Então, talvez por ter essa aceitação já na sociedade americana, que foi possível que um reality como RuPaul's Drag Race pudesse existir. E atualmente, sob um governo de um cara louco como Trump, bem conservador também, com umas ideias bem insanas, o programa esteja aí como uma resistência, né, ao status quo. E eu gostei muito de ter visto essa retrospectiva histórica do show, porque também mostrou momentos bacanas do reality e coisas que o programa acabou trazendo, né, tipo o DragCon. O DragCon só foi possível, só veio a existir graças a RuPaul's Drag Race, né? Eu acho que se não existisse RuPaul's Drag Race, se alguém fosse fazer uma conferência de drag, possivelmente ia flopar, né? Se não fosse já alguém recorrente no mercado e que soubesse o que estava fazendo, né, ia flopar bastante. E as surpresas não acabaram por aí com essa retrospectiva dos 10 anos de Drag Race. Depois disso, a gente ainda teve um lip sync battle, né? Uma batalha de lip syncs entre as queens da Season 10 com as queens da Season 1. Eu achei assim lindo, lindo, lindo. Nossa, pra mim também foi outro ponto mais alto assim do episódio, porque colocou as drags da primeira temporada com as da 10ª. Então, por exemplo, colocou a Nina Flowers com a Yuhua, a Kasha com a The Vixen. Tipo, achei muito shade, né? Colocou as duas, tecnicamente, barraqueiras de suas temporadas cantando junto. Aí depois colocou a Dusty Ray Bottoms com a Rebecca Glasscock, né? Tipo, duas arrastadas. Então, assim, a produção foi muito filha da puta, mas eu adorei. E aí colocou as drags cantando e não foi, tipo assim, uma questão, tipo, de quem vai vencer. É mais uma celebração mesmo, né? E foi bacana poder ver as drags dublando músicas clássicas de RuPaul, né? Porque quando a gente acompanha Drag Race, ou por mais que seu estilo seja ouvir rock pesadão, metaleiro, então, sei lá, ou então ouvir só música dos bolivianos que fica vendendo na praça das grandes cidades, saca? Independente do seu estilo, eu acho que quando você assiste Drag Race e ouve as músicas de cada temporada, você cria um vínculo com aquela música, né? Porque você lembra daquela temporada, meio que a música vira uma identidade da temporada. Então achei muito bacana a gente poder fazer essa recapitulação histórica também pela música. Eu achei muito lindo. Fora que ver as drags dublando é maravilhoso, né, Rô? Achei, assim, lindas demais. Esse daí também é um outro momento que eu considerei bastante, porque é bem legal você ver aquelas drags antigas, aquelas que a gente mencionou que a Rebecca e a Kasha já tinha meio que parado, voltando a fazer, a dublar e fazer esses números e ter essa visibilidade de novo pra elas, o que seria também legal por elas no All Stars 4 ou no All Stars 5, mas que eles também têm que dar um tempo pra gente assimilar uma temporada e depois começar uma outra, né? Ah, é. Espero ver Drag Race agora só em 2019, por favor. Isso, e se for passar 2 temporadas, passa uma, depois dá uns 6 meses pra passar a outra 4 meses, porque uma atrás da outra não dá certo, não. Eu acho que esse momento das drags dublando entre si foi maravilhoso, foi perfeito, especialmente depois quando todas elas juntam no palco, sabe? Eu só senti falta mesmo de ver o top 4 nesse momento de festa, porque ok, ia ter a dublagem delas depois, mas é independente, sabe? É uma festa, é as drags ali se divertindo e tal. Mas, que é o que a gente vai comentar a partir de agora, é entendível porque que as drags não estavam no palco, por quê? Porque elas foram vestir aquelas roupas monstruosas, horrorosas, que gritava, né, que ia ter alguma revelação aí. Igual a gente comentou, né, tipo, a Sasha Velour, ela não tem culpa do que ela fez na 9ª temporada. Afinal de contas, o que ela fez foi incrível e que deu a coroa pra ela. Mas só que ela abriu aí um precedente para as drags fazerem loucuras em suas revelações. Então, a hora que o top 4 vem pro palco com uma roupa mais feia que a outra, bitch, please, onde você tirou da sua cabeça que esse look é um look decente pra um lip sync? A gente tá aqui pra ver sua boca mexendo conforme a letra da música. A gente tá aqui pra ver você com um look que pesa 10 mil quilos e que a cada 2 segundos você vai tirar um pedaço desse look pra poder fazer uma revelação, sabe? Tipo, sinceramente, eu achei muito desespero das drags na hora do lip sync for the crown. O primeiro lip sync entre a Cameron e Asia, eu até que gostei, por causa da música e também porque a Cameron fez uma dublagem assim bem aceitável, não foi tão desesperador quanto as outras. Só que eu, por um lado, eu gostei, por outro lado, a gente ficou triste que a gente comentou, né, por causa da Asia e as borboletas, que acabou sendo um desastre, e ver a cara dela de decepcionada quando ela soube que não ia passar. Mas o outro lip sync, que foi entre a Aquaria e a Eureka, tudo bem que a música não ajudou muito. Se fosse a música anterior, seria até legal, mas a Aquaria ainda também tentou fazer aqueles passos de dança que era do clipe da Janet Jackson, e que também, né, provavelmente o clipe tinha saído antes dela nascer. Dá pra você ver que ela pelo menos estudou alguma coisa pra fazer. E a Eureka tirando aquilo tudo lá, foi um desesperador também. Igual eu falei em outro podcast, que o momento desesperador agora não é aquele lá que você tem que se desmontar toda no palco, tirar perucas, jogar essas coisas. Hoje em dia você faz revelações, dá estrelinha, se joga no palco, abre espacate pra você se destacar. E o da Eureka também é assim. Entre as duas, se eu fosse escolher entre a Aquaria e a Eureka, eu diria que o lip sync da Eureka foi um pouco melhor na visão da RuPaul, por causa dessas revelações que a RuPaul já ia adorar, né? Mas, na minha opinião, eu não gostei muito nem tanto da Aquaria nem tanto da Eureka. Então, eu gostei das escolhas de música de RuPaul, porque eu
adoro Janet Jackson. Embora eu tenha visto muitas pessoas reclamando, falando que as músicas são péssimas pra lip sync, eu não concordo, não. Eu acho que toda música é passiva de lip sync, gente. Basta drag, tá na vibe da música. Dá pra fazer um lip sync legal pra gente poder apreciar. É tipo na quarta temporada, quando a Latrice enfrentou a Kenya Michaels. No caso, a Latrice ficou quieta lá, numa parte do palco, mal se moveu, mas passou uma emoção imensa com a sua música. Já a Kenya Michaels ficou parecendo, né, sua dançarina. É tipo Beyoncé no palco, cantando com as dançarinas em volta dela, fazendo acrobacias. A Kenya Michaels foi bem desse tipo. Então eu acho que a RuPaul escolher Janet Jackson foi muito válido, sim. Mas o problema maior é as queens achando que precisam fazer uma revelação atrás da outra pra poder permanecer no jogo. Eu entendo que a Sasha Velour trouxe um precedente, afinal de contas a gente jurava que o reality estava ganho pela Shea Coulee, mas chegou lá e a gente viu que não. A gente chegou lá, viu que tudo podia mudar e mudou mesmo. Mas enfim, voltando pra 10ª temporada, as drags ficaram tão focadas nisso de fazer uma revelação que esqueceram de dublar. Então, pra mim, desses 3 lip syncs que teve na final, o melhor foi mesmo o primeiro, embora também tenha sido o pior, né? Porque pra mim foi melhor, porque foi o lip sync mesmo em que alguém dublou de verdade. Esse alguém foi a Cameron Michaels. Embora eu tenha falado que eu não achei que na temporada em si ela foi a lip sync killer, como falaram, mas ela pelo menos foi boa nesse lip sync final. Mas aí, nessa disputa contra a Johara fez a maior burrada da vida dela, que foi colocar um ser vivo como apetrecho de revelação, sabe? Tipo, não, Eija, não. Vai dublar, foca na música, só isso. Tipo, você não tem que ficar trazendo borboleta pra sair voando na sua apresentação, não. Pra começar, ela colocou bem horroroso, vamos ser bem sinceros. Esses peitos que ela colocou ali, não, tenebroso. Depois que ela abriu esses peitos pras borboletas voarem, elas não voarem, aí a Johara ficou parecendo uma múmia com as gases soltando o peito. Péssimo. E aquilo, tipo, é um ser vivo, gente. Você não tem que matar um ser vivo, sabe, pra fazer uma apresentação legal. A hora que ela se desprendeu desse negócio da borboleta, é aí que ela começou a cantar e começou a fazer uma apresentação legal. Mas assim, ela tinha acabado a própria cover. Não adianta mais nada. Qualquer 30 segundos que ela cantasse, porque o que ela tinha feito até então já tinha cagado tudo. Então achei péssimo a Eija trazer borboleta pro reality. Ela não precisava apelar pra isso. E por fim, eu concordei sim. Por mais que me doesse, a Cameron foi melhor, gente. Porque a Eija O'Hara ficou tão presa do lip sync com revelação dela, que seria fantástico trazer borboleta, que ela não focou no que importa, que é dublar, né? Então, nossa, fiquei decepcionado, sim. Ela não tinha que ter matado as borboletas ali, não precisava ter passado por isso. E é porque era minha torcida, gente. Eu queria muito ver a Eija O'Hara no lip sync final e talvez levando a coroa da temporada. Mesmo que ela não levasse a coroa da temporada, seria lindo vê-la em segundo lugar. Então tinha nem como a RuPaul salvar a Cameron. Infelizmente, a Eija perdeu e essa é a vida, né? E falar em salvar, né? Eu acho, do segundo lip sync, Aquaria versus da Eureka, eu acho que a RuPaul só salvou as duas mesmo, porque a Aquaria tinha reclamado aquela vez, né? Que dependesse de ter um safe duplo novamente, ela teria a oportunidade de desperdiçada. Eu acho que isso a RuPaul quis pagar meio que essa dívida pra ela, né? Aí deixou as duas seguirem pro lip sync final, para as 3 melhores dublarem uma contra a outra. Aí sim, foi nesse lip sync final que, como teve partes da música que foram rápidas, a Cameron começou a ficar balançando os cabelos lá pra gente nem ficar vendo a boca. Tanto que só a Eureka e a Aquaria a gente conseguia ver dublando a música mesmo. Mas mesmo assim, a Eureka tentou fazer umas revelações lá tão tosca que jamais ela seria uma escolhida se dependesse do lip sync. E eu acho que a Aquaria também foi a que menos mostrou desespero. Ela fez até uma atuação boa, uma dublagem boa e usou aqueles apetrechos finais pra dar o boom na dublagem. Então, como eu achei os 3 lip syncs bem ruins, acabou que eu nem prestei tanta atenção, sabe? Porque eu fiquei tão tipo, gente, o que vocês estão fazendo aí? Para com isso, foca na dublagem, esquece essas revelações e piruetas. Nossa, pelo amor, isso aqui não é um circo, isso é Drag Race. Quer fazer essas macaquices, vai pro Circo de Soleil. Canadá tá aí do lado, só pegar um avião e ir. Ou vai de ônibus, carro, sei lá, mas vamos focar no que importa. Porque até mesmo, por exemplo, o segundo lip sync, eu não curti porque assim, eu só vi a Eureka tirando os pedaços da roupa pra mostrar alguma coisa e a Aquaria fazendo acrobacia, sabe? Dando pirueta, pulando, split, tipo, não, gente, não. Foca na dublagem, na música, sabe? Não precisa desse carnaval todo. Aí a Aquaria começa a pular demais da pirueta, não sei o que. A Eureka começa a tirar uma peça atrás da outra. 3 looks, sabe? 3 looks, pra quê? E fora que ela começa a ficar dando um monte de split, né? Que tipo, não, gente, não precisa ficar dando tanto split assim, porque você também tá gastando passos que depois, se você for fazer o lip sync final, vai ficar, tipo, repetitivo, saca? Então, nossa, não. Eu achei muito desespero de todas envolvidas, sabe? Não só de Eureka ou Aquaria, de todas. Então, na boa, se eu fosse o Pote, eu daria double sachê, já que elas cagaram tudo mesmo, já dá a coroa pra Cameron e acaba com essa palhaçada. Porque aí chegou no terceiro lip sync e foi aquilo também, né? Um desespero maior que o outro e, pelo menos, a Aquaria saiu um pouquinho melhor, mas também não acho que ela foi grandes coisas, não. Mas eu acho que é isso. As drags são tão desesperadas pela coroa que elas acham que fazer uma insanidade vai garantir com que elas cheguem
cheguem à final. E de certa forma, né, chegou, já que o RuPaul deu double chantei. E eu pensei exatamente no que você falou. A Aquaria reclamou no passado de que numa temporada não tem 2 double chantei, então acho que o RuPaul fez isso mais pra poder chocar, sabe? Tipo, já que ela acha que não tem double chantei 2 vezes, então eu vou provar que tem porque é meu jogo, minhas regras, então eu faço o que eu bem entendo. Eu achei também, assim, bem shady, bem suspeito eles colocarem como música final da temporada o quê, né? Uma música que 3 cantoras estão fazendo. Então, uma música que tem Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj, e aí acaba que o lip sync final é realizado por 3 drags. Então, assim, bem suspeito. Eu acho que se a Eiji O'Hara não tivesse feito tanta merda no dela, talvez o RuPaul tinha salvo Eiji O'Hara e Cameron. Ou talvez o RuPaul salvaria só a Eiji O'Hara mesmo, porque ela não tava aguentando mais Cameron no reality, e no final ia botar Eiji O'Hara, Aquaria e Eureka. Mas eu achei que o último lip sync, assim, foi o melhor que teve. Quer dizer, o primeiro e o último lip sync que teve foi o melhor que teve nessa final, porque o outro mesmo que você falou da Aquaria e a da Eureka lá, o segundo, elas dando pirueta, fazendo aquelas coisas todas, não achei tão merecido das duas ficarem. Porque não teve lip sync entre a Eureka e a Aquaria, teve só acrobacia, teve só revelação. Agora, a arte de dublar, a sincronia labial aí, que a gente gostaria tanto de ver, não teve. Então, assim, decepção atrás de decepção, né? Mas, antes do lip sync final, teve uma pausa pra que Mama Ru revelasse quem que era a Miss Simpatia da temporada. E eu gostei que a Miss Simpatia recebeu a sua RuPaul dourada, né? A sua boneca de RuPaul de ouro, das mãos da primeira Miss Simpatia de todas, que foi a Nina Flowers. Adoro Nina Flowers e ver ela entrando toda poderosa no palco de novo ali, premiando as drags. Foi lindo, maravilhoso. As drags não, né? A drag. Aí teve aquela mensagem, né? Que a Valentina tava em turnê, então por isso que a Nina Flowers foi entregar a premiação. Só que eu achei uma coisa estranha, porque geralmente nessa Work the World Tour que elas fazem, a Valentina e as outras drags que estão participando, ela também está com a Michelle Visage. E justo nesse dia a Michelle Visage estava lá no teatro. Aí eu achei assim meio suspeito de, tipo, se ela tá em turnê, por que a Michelle também não tava? Ah, não, mas é porque o elenco da turnê ele é um elenco que muda muito, né? E a própria apresentadora da turnê nem sempre é só a Michelle Visage. A própria apresentadora reveza. Às vezes é a Bianca Del Rio ou a Bob the Drag Queen. Então, normal a Visage não está. Agora, o que eu achei engraçado nesse sentido foi que a Valentina, ela gravou a mensagem pra drag campeã da temporada nesse evento, e ela gravou uma mensagem pra cada drag no caso. Então, né, ela deve ter gravado o quê? 14 mensagens, né, já que ela citou o nome de cada drag. Só que eu achei engraçado é que, tipo, não vazou spoiler disso, sabe? Tipo, da galera que tava nesse evento lá na Alemanha, comentando, tipo, nossa, a Valentina mandou mensagem pra mim simpatia da temporada e tal. Eu fiquei sabendo que, né, rolou uma imagem aí dela gravando tal mensagem, mas no caso, eu não vi ninguém mais falando, sabe? Tipo, registro mesmo dessa gravação. Achei engraçado como é que eles conseguiram esconder isso. Mas como Drag Race tudo é possível, duvido nada que a Valentina encontrou um estúdio com chroma key lá na Alemanha, gravou essa mensagem, e aí eles só pegaram a galera no fundo e acrescentaram depois. Então, isso que eu achei estranho, porque até na imagem deu pra ver ali uma diferença entre a Valentina e a plateia, mas eu também não tô falando que seja um chroma key, porque eu não sei. Só que igual você falou, eu não duvido dessa temporada, porque colocaram até o chroma key na mensagem final, na workroom, cada uma das queens segurando aquele troféu prateado da RuPaul. Provavelmente deve ter sido um chroma key, né? Porque se a gente não ouviu falar em nenhum fórum, eu não duvido que seja, mas enfim. Quando a gente pensa no reality que virou um fenômeno mundial, igual o RuPaul falou no início dessa grande final, é normal, né, esperar que eles tentem de todas as formas esconderem algumas revelações pra que nós sejamos surpreendidos, de certa forma. Então, eu acredito que seja um chroma key mesmo, porque infelizmente não dá mais também pra eles gravarem tudo com plateia, porque é isso. Se a própria final de Drag Race, eles proíbam que usem celular, mas a gente vê um monte de imagem do que rolou no teatro, a gente vê um monte de spoiler depois, então, o máximo que eles puderem tentar guardar essas informações, eles vão tentar. E a gente descobriu, né, que a Miss Simpatia da temporada foi a Monet Exchange. Como houve fraude na votação online da temporada, acabou que as próprias drags da 10ª temporada votaram e elas escolheram a Monet Exchange. Eu achei bacana, merecido e tal, se não fosse a Monet, por mim poderia ser a Monique, mas como foi a Monet, tá ótimo. Ela merece. E foi melhor, né, que botar a Miss Vendi, que aí também seria forçar muito. Tipo, ok, Miss Vendi teve um bordão maravilhoso, fantástico, que entrou na história do programa, mas na moral, Miss Vendi tem nada de minha simpatia, né? No primeiro episódio ela tava mandando shade pra todos os lados, sem ver a quem. Então, assim, ufa, pelo menos fomos sensatos dessa vez e não demos uma premiação por pena ou por dó. O que a gente viu da Miss Vendi só foi um episódio, então não tem como falar que ela é Miss Simpatia. Ainda bem que teve essa interferência externa e elas mesmas, as drags,
drags lá que votaram, que até saiu um bônus depois na VH1 com elas votando. E por fim teve o lip sync final, quem já até falou um pouco dele. Nada demais. As drags tudo desesperaram também. E é foda, né? Eu acho assim, quando tem um lip sync duplo, já é muito tendencioso, porque eles sempre focam na drag que foi melhor. Mas é quando você pensa no lip sync triplo, com as drags tudo ocupando o palco, você não sabe pra quem se olha, eu olho pra Aquaria, olho pra Cameron, olho pra Eureka. Como é que eu vou saber quem tá indo melhor se toda hora muda a câmera, sabe? Então assim, a Aquaria acabou se destacando um pouco mais, foi muito bem. E aí se a gente pensa que o histórico dela na temporada foi o melhor, então eu concordei muito. A Aquaria mereceu a vitória, mereceu vencer o último lip sync, embora o anterior não deveria nem ter passado. Então se a gente for pensar em Drag Race polêmico como sempre, a final simplesmente representou muito bem o que foi essa 10ª temporada, o que tem sido Drag Race nas últimas 10 temporadas. Então eu curti. E eu acho que a Aquaria se destacou mais também, porque nesse deu pra ver que ela focou mais no lip sync, porque a Cameron e a Eureka ficaram muito naquela coisa de fazer acrobacias, né? A Eureka sempre dando split e arrastando a bunda pelo chão, parecendo um cachorro limpando a bunda no mato. A Cameron, a mesma coisa, chutando o ar o tempo todo e tal. Então, assim... E jogando okay, aquele cabelo, né? Super batendo o cabelo, achando que é estreperela. Então, assim, gata, a gente já viu esse espaço, chega. Então, acho que, como a gente não viu a Aquaria dublando durante a temporada, que foi a mesma coisa com a Sasha Velour, né? O fator surpresa, eu acho que isso também contribuiu para com que ela vencesse. E quando o RuPaul anunciou ela, eu não achei que tenha sido nenhuma novidade, não. Já era o esperado. Tanto que nas redes sociais, a mais votada foi a Aquaria, né? Então, assim, ela conseguiu também conquistar o fandom para com que sua coroa fosse mais celebrada. E é bacana, né? Que assim que o lip sync acaba, a Devix entrar na plateia, super jogando a mão pro alto, super torcendo e gritando Aquaria, Aquaria, Aquaria. Ou seja, né? Se a verdadeira campeã da temporada falou que é pra Aquaria vencer, quem somos nós pra discordar? Eu também achei, assim, uma final com um top 3 justo e também com uma vitória justa depois da cagada do All Stars 3. Assim, em questão de episódio final, foi um episódio bom, só que não foi aquele tipo espetáculo. A dublagem final eu achei muito boa. E eu espero que na próxima temporada não venham as drags novamente com 500 roupas em cima pra ficar fazendo revelação, né? Senão vai ficar igual o vídeo daquela menina que fica tentando tirar aquelas camisas que coloca e não consegue. Vai ficar mais um micão tour, né? A galera super forçando uma revelação, não foca no lip sync, aí vai fazer tipo a Asia. Acaba que a pessoa fica tão centrada ali na revelação que ela vai fazer que acaba fazendo merda e não segue adiante no lip sync. Então, assim, tivemos uma final bem polêmica que acabou entrando pra história do show. E a vida é essa, né, Rô? As coisas acontecem e a gente simplesmente aprende a lidar com elas e torce pra que na temporada seguinte algumas coisas mudem e melhorem. Eu acho que a gente vai fazer um saldo dessa 10ª temporada. Foi uma temporada boa, isso não tem como negar. Foi uma temporada que me entreteu mais do que a 9ª temporada, especialmente pelo final também, que eu achei que foi um final mais justo. Então, eu curti essa final, mas teve essas questões que me incomodaram bastante, que foram os lip syncs. Porque se a gente tá pensando que o lip sync é o ponto alto do episódio, foi onde eles mais falharam. Mas, assim, em comparação ao que o pessoal falava, né? Porque como foi uma novidade na 9ª temporada, falaram que o lip sync não foi justo com o histórico das outras queens, pelo menos esse, assim, já deu meio que uma igualada, né? Uma igualada entre aspas, porque se fosse pegar realmente o histórico, quem sobressairia seria só a Aquaria, a Asia e a Eureka, né? A Cameron virou de fato a Roxy Andrews da 10ª temporada. Veio pra deixar claro e deixou claro até demais. E é isso, eu acho que a 10ª temporada foi uma temporada divertida, boa. Eu vou rever depois com mais paciência e pra gente poder ver essas outras coisas que a gente acaba não reparando, né, Rô? Porque como a gente também tá vida muito corrida, acaba de um episódio, disponibiliza ele online pra galera baixar, assistir, ou então estamos gravando podcast, aí no dia seguinte tem um monte de coisa pra gente poder fazer, porque a nossa vida também não é fácil. A gente não ganha Mega Sena nem nada, acaba que é uma vida muito corrida que a gente tem que tentar lidar da melhor forma possível dentro dos nossos limites. Então, eu acho que eu revendo a 10ª temporada, eu vou ter algumas opiniões mudadas, porque eu vou estar com um novo olhar, né? Porque além do olhar do senso crítico, a gente já sabe das repercussões que tiveram e tudo mais. E por falar em repercussão, a Eiji Ohara, assim que o episódio foi ao ar, fez um post nas suas redes sociais pedindo desculpa, que ela disse que nunca faria mal a um ser vivo, que ela há meses vinha pesquisando com uma empresa específica aí como fazer aquela revelação de modo em que as borboletas não fossem maltratadas e tudo mais, mas infelizmente na hora de tudo errado, e que por isso ela vai dedicar 100 horas de serviço comunitário a uma instituição que cuida de animais. Então assim, eu achei muito nobre da parte dela reconhecer o erro e de certa forma ainda agir
atuar para com que algo de positivo saísse disso, né? Nem que seja esse trabalho comunitário dela, voluntário, para uma instituição que cuida de animais. Eu acho isso fantástico. E se a gente for pensar na história mesmo de Drag Race, muitas drags já pisaram na bola e nem sequer pediram desculpa e tentaram algum tipo de retratação, né? Fizeram merda e deixaram por isso mesmo. Então achei muito nobre da Asia. E aquilo, ela errou, aprendeu com o erro e não tem por que crucificar também, não. As pessoas erram e vida que segue. Ainda bem que tem as pessoas igual a Asia que erra, assume o erro e tenta reparar de alguma outra forma. Exato. E isso acontecesse mais vezes no nosso mundo, nossa, a gente não estaria vivendo essas guerras que a gente vive, essas opressões que a gente vive, sabe? Tipo, cada um ia tentar fazer o seu melhor e se você pisou na bola, eventualmente você vai tentar resolver isso. Mas, né, é a vida e vamos torcer aí para que a Asia consiga dar a volta por cima. E no mais, desejo um maravilhoso reinado pra Aquária, que ela traga pra gente aí muita coisa bacana e que prepare o terreno para a 11ª temporada que em 2019 teremos aí e torcemos, né, pra que seja só essa temporada de RuPaul mesmo, porque não, na boa, a gente gosta de Drag Race, embora a gente tenha nossas questões aí com o RuPaul e com a produção, é o reality que a gente gosta, mas é bom eles darem uma descansada na imagem, porque desgasta muito. Eu acho que a gente fica mais revoltado com as coisas que acontecem no Drag Race, é porque também é muito episódio. E isso deixa a gente tão cansado que a gente também acaba focando mais nas coisas negativas que nas positivas. Eu também espero que tenha, assim, um tempo pra... Igual uma das nossas seguidoras no Twitter falou, espero que tenha, assim, um tempo pra gente sentir saudade e voltar a querer ver o programa com aquela ganância que a gente tem. Exato. Agora vamos só torcer pra que eles não inventem mais um All Stars aí no meio e me colocam All Stars 4 pra poder estragar toda a expectativa com uma 11ª temporada. Então acho que valeu a pena, sim. E o que a gente reclamou de Drag Race, a gente reclamou, não precisa ficar repetindo. Agora é só torcer mesmo pra que a gente tenha umas boas férias de Drag Race e pedir pros nossos seguidores aí no canal continuarem ligados, porque vamos ter nossas merecidas férias, mas isso não quer dizer que vamos voltar somente ano que vem. Vamos fazer alguns podcasts temáticos, vamos convidar talvez pessoas pra poder bater um papo conosco aqui, porque a gente gostou bastante. Pra mim foi uma experiência muito boa fazer um podcast, porque o podcast ele não acaba aqui, né, quando eu e o Rô desliga a gravação. Também tem essa questão da pós-produção, que é editar, fazer o vídeo, mas também, especialmente, a repercussão que tem, porque é bacana quando vocês comentam nos comentários alguma coisa e a gente acaba respondendo. Então também fica a dica aí pra vocês nos compartilharem, sugerir pros amigos, porque a gente acredita que faz um trabalho legal aqui e quanto mais pessoas conversando e discutindo sobre Drag Race, melhor, né? Afinal de contas, é uma paixão que a gente tem e que a gente espera que não acabe tão cedo. Essa era uma experiência também que eu já vinha conversando com o Gonçalo já fazia um tempo. Se a gente fosse fazer um podcast, eu queria fazer nós dois, porque eu dei a ideia dele fazer a página, ele dava ideia também de eu fazer algumas coisas, então aí as ideias foram entrelaçando e eu surgi com essa ideia da gente fazer isso e acabou sendo uma experiência muito legal e muito boa e que não vai parar agora, né? Não é só porque Drag Race parou, igual o Paulo falou, que a gente parar de fazer podcast. A gente faz alguns podcasts temáticos, chama algumas pessoas convidadas para também conversar sobre outros assuntos. Que agora também vem um pouco das nossas férias, né? Dar um tempo, preparar mais coisa nova, mais legenda nova, mais conteúdo novo para passar adiante. Então é isso, fiquem conectados com a gente, que em breve teremos novidades por aqui no canal e gostaria muito de agradecer vocês por estarem conosco aí desde o início do ano e que venham mais conteúdos aí, LGBT, drag, pra gente poder consumir, comentar e nos divertir, apreciar, porque somos pessoas que merecem representadas e somos pessoas que merecem se divertir. Então não se deixem levar por esse momento caótico que a gente vive no país ou no mundo, não vamos deixar o conservadorismo nos vencer e também criar um pouco de consciência aí, né, gente, política, porque em outubro vem as eleições, eu acho que mais do que nunca a gente tem que se unir e eleger pessoas que nos representem mesmo. Drag sempre foi um ato de resistência, sempre foi político, porque eu até falei um pouco disso no meu TCC, na minha monografia, quando eu fiz minha pós-graduação, que eu explorei o tema drag e redes sociais, e no início as pessoas que faziam drag eram homens, e eram homens que viviam, de certa forma, marginalizados, porque eles não deixavam as mulheres fazerem teatro, porque consideravam os homens do teatro pessoas meio que criminosas, desviadas da vida, sabe? Que tinham um comportamento muito nocivo e negativo. Então as mulheres não poderiam estar no convívio com
pessoas dessa estirpe. E no início, o que é bacana também já fazer uma relação com a revolta de Stonewall, muitos dos homens atores que faziam drag eram negros. Imagina, Brasil, na época que a corte de Portugal veio pra cá, 1800 alguma coisa. Os negros, né, já ainda viviam sob o domínio da escravidão, já sofriam com isso, e aí eles tinham oportunidade de estar no teatro, mas eles já viviam ter uma segregação dentro desse meio. Então, qualquer peça, quem faziam eram homens, sempre, e os homens se fantasiavam de mulheres para poder interpretar essas personagens femininas. Então, assim, drag é algo que faz parte da nossa história. Lá no Brasil imperial, lá no Brasil de 1800, drag já existia, mas não tinha essa roupagem moderna que a gente chama de drag, não. Era o travestismo masculino mesmo. Então, assim, vamos criar uma consciência política e vamos votar, porque só que a gente colocando representantes reais nossos ali, a gente vai ter um acesso maior aos direitos sociais que a gente tanto luta, porque não é só casamento que faça diferença pra gente, não. A gente precisa também criminalizar a homofobia, a gente precisa facilitar a adoção de crianças por casais LGBTs. Então, assim, vamos nos unir, deixar todo esse hate que o fandom de Drag Race gosta de propagar longe. Eu acho que a gente tem todo o potencial de se unir e ser feliz lutando junto pelos nossos direitos. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar pra vocês e agradecer, especialmente por estar nos acompanhando até aqui. Esse foi mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Eu sou o Saulo. Eu sou o Rod. E até o próximo podcast. Beijão.